A nota fiscal eletrônica constitui o crédito do IBS, da CBS? É essa pergunta que a gente pretende responder aqui no vídeo de hoje, né, tratando outro ponto relevantíssimo aqui no contexto da reforma tributária. Né, a gente está aqui para ajudar você a aprender, né, e virar realmente um grande conhecedor, sobre o tema, sobre a reforma tributária, sobre o IBS, CBS, imposto eletivo, né, comitê gestor. Né, então fica com a gente aqui nesse vídeo, né, que a gente vai falar como que é agora, antes da reforma, como que vai ser depois da reforma, qual que é o papel da nota fiscal eletrônica, né, aqui no contexto da reforma tributária. Então fica aqui com a gente, né? Mas antes de a gente ir para o conteúdo, eu mandar rodar a vinhetinha que você já conhece, né? Aquele combinado de sempre. Você sabe que eu não esqueço, né? Né? Então, se ao final do vídeo, se ficar até o final do vídeo, você gostar, né? Aí você vai dar ali, vai apertar o like, né? Pô, se gostou, aperta o like, tá? E já aproveita, se inscreve aqui no canal, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve, né? E vem ser aqui um acadêmico da reforma tributária. Vídeo toda semana, religiosamente, a gente tem aqui um vídeo para tratar de um tema importante sobre a reforma tributária. Falei demais, né? Vamos rodar a vinhetinha, roda a vinhetinha e vamos pro vídeo, né? Que é isso que importa, né? Você tá aqui por causa disso, né? Então roda a vinhetinha, vamos pro vídeo. Vamos lá. A nota fiscal eletrônica, né, o documento fiscal eletrônico, ele constitui o crédito tributário, ele tem efeito declaratório. ah, o, o emissor do documento fiscal, né, aquele que for emitir o documento fiscal, ele está confessando, né, aquele valor, ele tá considerando aquelas informações, né, que constam no documento fiscal, na nota fiscal eletrônica, né, como verdadeiras, né, ele está confessando, aquela informação. Né? Então é exatamente isso que a gente vai conversar aqui. Né? Mas antes de a gente tratar especificamente da nota fiscal eletrônica, né, qual o papel que ela tem em relação à constituição do crédito é, tributário relativo ao IBS e à CBS, mas vamos entender como que é antes, né? Como que é hoje, na verdade, né? Aqui no mundo do ISS, do ICMS, o documento fiscal constitui o crédito do ICMS e do ISS, como que é isso, né? Então vamos lá. Vamos aqui para o slide. É, eu trouxe exatamente esse ponto. A nota fiscal eletrônica constitui o crédito de ICMS e de ISS? Então vamos lá. Né? Então, em relação ao ICMS, pessoal, não. A nota fiscal eletrônica, ela não constitui o crédito. Depois a gente vai ver o que efetivamente constitui o crédito de ICMS, porque é um tributo não cumulativo. Então, o ICMS destacado no documento fiscal não é o ICMS devido, pela empresa, pelo contribuinte do ICMS. Na verdade, o crédito tributário devido, que a empresa vai ter que recolher, o contribuinte do ICMS vai ter que recolher, é aquele saldo devedor, resultante do encontro de contas. Então, a empresa adquiriu bens e serviços, ela se creditou, óbvio, do que é possível se creditar, a gente sabe, que há várias vedações ao crédito, na legislação aí do ICMS, então ele vai se creditar no seu livro de registro de entradas. E aí ele emite as notas fiscais de saída, de venda de mercadoria ou de prestação dos serviços, de transporte, ou de comunicação, ele vai ter suas saídas, seus débitos. Né? É, então, o que ele vai fazer? Ele vai, obviamente, fazer sua escrituração fiscal digital, vai lá apurar o ICMS devido, né, o encontro de contas. Então, se os débitos forem maiores que os créditos, vai ter um saldo devedor. Obviamente, ele vai declarar isso, aí eu não sei os detalhes, cada estado é de uma forma, mas normalmente a gente tem a guia, né, uma declaração, né, que vai gerar a guia, para pagar. E aí, essa GIA é uma declaração em que a empresa ela declara que ela deve aquele saldo devedor. E aí, se ela tem, obviamente, créditos, o valor dos créditos é maior do que os débitos, ela vai ter um saldo credor. Então, obviamente, ela não vai pagar nada, naquele período de apuração. Então, veja, o documento fiscal, hoje a nota fiscal eletrônica não constitui o crédito de ICMS. O que vai constituir o crédito é essa declaração em que a empresa declara, obviamente confessa que ela deve aquele saldo devedor. E aí ela pega aquele valor, preenche uma guia, de arrecadação e recolhe para o Estado.
né? Então é assim que é hoje no mundo do ICMS. A nota fiscal eletrônica ela não tem esse papel, né, de constituição do crédito tributário, porque a gente está aqui no contexto de um tributo não cumulativo. O valor destacado no documento fiscal não é efetivamente o valor devido pela empresa, pelo contribuinte aí do ICMS. Já no caso do ISS já é diferente, né? A gente tem aí também uma nota fiscal eletrônica, que é a nota fiscal de serviço eletrônica. E aí o prestador de serviço, ele emite esse documento fiscal e, como regra, pessoal, é óbvio que cada município tem a sua autonomia de prever diferente na sua legislação, mas a maior parte dos municípios conferem efeito declaratório, constitutivo do crédito, para a nota fiscal de serviço eletrônico. Como o ISS, né, o valor que consta na nota é o valor que é devido pela empresa, porque ela não tem crédito, né, a gente está falando aí de um tributo cumulativo. Então, a nota fiscal de serviço eletrônica, né, de forma geral, ela constitui o crédito. Ela constitui o crédito no caso do ISS. Então, se o contribuinte, se o prestador de serviço emite a nota fiscal de serviço eletrônico e não paga o valor do ISS, né, já é possível para a administração tributária municipal pegar essa nota ou um conjunto de notas que o prestador de serviço declarou que ele deve aquele valor, mas não pagou, já é passível, né, de inscrição em dívida ativa. Não é necessário, né, o fisco municipal ir lá lavrar o auto de infração, fazer o lançamento de ofício daquele ISS declarado, mas não pago. Tá? Da mesma forma, no caso do ICMS, né, sem viagia, alguns conferem constituição do crédito já para a própria EFD, né, escrituração fiscal digital. Se a empresa declara aquele valor, aquele saldo devedor e não paga, já é possível também escrever em dívida ativa, sem ter necessidade de lançar de ofício, porque aquele valor do ICMS, não que consta na nota, né, mas o saldo devedor resultante do encontro de contas. Então, a declaração que a empresa faz para confessar aquele valor, olha, eu devo esse valor, vou preencher a guia e vou pagar. Se ela não pagar, esse valor já é passível de ser escrito em dívida ativa, tá? Então é assim que funciona hoje, né? Há alguns municípios que não conferem efeito constitutivo do crédito para nota fiscal de serviço eletrônica? Sim, né? Não há um padrão nacional, uma regra nacional, mas a maior parte dos municípios adotam essa estratégia para nota fiscal de serviço eletrônico, tá bom? Né? Então vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. E no caso do ICMS, o que constitui o crédito? A gente já falou, né? É aquela declaração em que o contribuinte declara, normalmente a GIA ou a EFD, vai depender do estado, né? Declara o saldo devedor e não o valor que está na nota fiscal, tá? Porque a gente está falando aqui de um tributo não cumulativo. E no caso do IBS, como que vai ficar, né? Pessoal, no caso do IBS e da CBS, a nota fiscal eletrônica, ela vai constituir o crédito. Ela vai constituir o crédito. Pô, mas o valor do IBS e CBS destacado não é o valor devido pela empresa, porque aqui a gente também tá, da mesma forma que você explicou, professor, que o ICMS é não cumulativo, o IBS e CBS também é não cumulativo. Como que a nota fiscal constitui o crédito? Então, pessoal, né, ela constitui o crédito, mas não significa, se não houver o pagamento, é possível eu pegar esse valor destacado da nota e isoladamente escrever em dívida ativa. Não. Na verdade, a função da constituição do crédito aqui no âmbito da nota fiscal eletrônica é por causa do split payment, que a gente já tem vídeos, alguns vídeos aqui tratando do split payment aqui no canal, né? E do recolhimento pelo adquirente. Então, como vai ser possível, né, ser recolhido o imposto por meio do split payment, ou o adquirente ir lá recolher uma guia avulsa com o valor destacado, então a nota fiscal tem que ter esse papel. Tem que ter esse papel, né, de constituir o crédito tributário, porque vai ser possível haver um recolhimento de forma isolada desse valor efetivamente destacado. Óbvio que depois isso vai ser descontado lá na apuração, né, do IBS e da CBS. Tá? Então, por causa do split payment, do recolhimento pelo adquirente, que são modalidades de extinção do débito previstas na Lei Complementar 214, se eu não me engano, lá no artigo 27, né, um artigo muito importante que traz lá 5 modalidades de extinção aí, dos débitos de IBS e da CBS.
tá? Né? Então, a nota fiscal eletrônica exerce esse papel importantíssimo. Ela constitui o crédito. Mas não é um instrumento de forma isolada passível de cobrança. Né? Eu não posso pegar essa nota fiscal isoladamente e escrever em dívida ativa. Ah, mas ela não constitui crédito? Então, mas ela constitui crédito exatamente por causa, né, do split payment e do recolhimento pelo adquirente. Teve que haver essa previsão, né, para embasar juridicamente essa possibilidade de a gente ter o split payment e o recolhimento pelo adquirente. Né? Mas, como o IBS e a CBS são tributos não cumulativos, o que a gente vai ter? A gente vai continuar tendo o encontro de contas. Né? A gente vai continuar lá os débitos, os débitos sendo compensados com os créditos, vai ter o recolhimento por meio do split, né? O recolhimento pelo adquirente. Então, tudo isso, né, vai ser considerado na apuração. E aí, se sobrar algum saldo devedor, né, o contribuinte, o fornecedor, ele vai emitir uma guia e pagar. Da mesma forma que o ICMS. Né? Então a gente vai continuar tendo um período de apuração, vai ter débitos, vai ter créditos, né? Vai ter o pagamento por meio do split, pagamento pelo adquirente. Né? Então a gente vai ter um período de apuração, né? Provavelmente é um período mensal, né, de apuração, provavelmente não, há essa previsão de que a gente tem aí um período de apuração mensal. Fechou o período de apuração, né, a gente vai, obviamente, fazer esse encontro de contas, né, se ter ali um saldo devedor, até uma determinada data, ser definido em regulamento, né, o contribuinte, né, o fornecedor, vai lá e ele vai pagar. Mas antes, né, de a gente ter esse saldo devedor, né, que o Comitê Gestor, a Receita Federal, vai apresentar para o contribuinte, né, é necessário haver ali a conclusão desse período de apuração. Vai ser apresentada uma apuração pré-preenchida, uma declaração pré-preenchida, uma apuração assistida, em que o contribuinte vai fazer ajustes, vai poder fazer ajustes positivos e negativos, análogo a uma declaração pré-preenchida aí, do Imposto de Renda da Pessoa Física que a Receita Federal apresenta para a gente. Né? E a gente, obviamente, pode incluir, retirar, fazer alguns ajustes nos valores. Né? E aí, depois de o contribuinte, né, fazer esses ajustes positivos ou negativos, ele vai lá confirmar, né, essa apuração. Ah, agora essa apuração está perfeita. Né? E aí, quando ele confirma, pessoal, a confirmação pode ser expressa ou tácita, se ele não fizer nada. Há aí uma confirmação tácita. Há a constituição do crédito tributário agora, que é o valor devido mesmo para o fornecedor. Então, se tem lá um saldo devedor, sobrou ali um valor que o fornecedor ainda tem que pagar, e ele confirma a apuração, essa confirmação constitui o crédito. É como se ele estivesse declarando, olha, eu devo esse saldo devedor aqui, resultante dessa apuração. Né? E aí, se ele não pagar esse saldo devedor, esse crédito já está constituído. Não vai haver necessidade, né, se efetuar um lançamento de ofício para constituir esse crédito. Não, esse crédito já está constituído. Se não houver o pagamento, vai poder ser escrito em dívida ativa. Da mesma forma, do que acontece já com o ISS, com as notas fiscais de serviço eletrônica, né, em que o prestador emite a nota e não paga, inscrição em dívida ativa. Da mesma forma, no caso do ICMS. Declarou que deve tanto de ICMS e não pagou, escreve em dívida ativa. Né? A administração tributária não precisa fazer mais nada. Né? Isso está lá na súmula 436 do STJ. Depois, se você quiser dar uma olhada, súmula 436 já é um entendimento já consolidado do STJ já há bastante tempo. Tá? Então veja, pessoal, a nota fiscal eletrônica, ela exerce um papel de constituir o crédito tributário exatamente para dar base para o split. Mas a confirmação do contribuinte lá, né, de que a apuração está ok, né, também constitui o crédito tributário agora já do valor devido, em que é passível inscrição em dívida ativa, é passível ser exigido, né, aquele valor de forma isolada, que na verdade é um conjunto ali de notas fiscais. Notas fiscais de aquisição, notas fiscais de saída, né, eu utilizo lá os pagamentos que foram feitos por meio do split,
né, os pagamentos que foram feitos pelo adquirente, né, tem ali os créditos compensando os débitos. Então, tudo isso, né, vai resultar, eventualmente, num saldo devedor, num saldo credor, né, que eu posso ir lá pedir um ressarcimento, ou levar esse saldo credor para o próximo período de apuração, para bater com os débitos do próximo período de apuração, né, as notas fiscais emitidas ali no próximo período de apuração. Ok? Então, eu acho que deu para passar aí uma visão geral, né, de como que vai acontecer essa apuração, né? Óbvio que não deu para detalhar, porque nem a função aqui do vídeo é falar dessa função da nota fiscal eletrônica. A gente falou aqui um pouco da questão da apuração, né? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento que eu trouxe aqui. Não, é isso mesmo, né? Então, opa, deixa eu só levar isso daqui. Ah, então é isso, pessoal, né? Então era isso, né? Eu acho que deu para a gente visualizar um pouco aí a função da nota fiscal eletrônica, né? Essa é uma inovação, tá? Essa é uma inovação, uma novidade trazida aqui pela reforma tributária que não existe hoje no caso do ICMS, porque não há necessidade de conferir esse caráter constitutivo do crédito para o documento fiscal de forma isolada, né? No caso do IBS-CBS, ele exerce essa função exatamente por causa aí do split e por causa do recolhimento pelo adquirente. Tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma aí para você aprender mais um pouquinho sobre a reforma tributária. E aquele nosso combinado, né, pessoal? Né? E aí, gostou? Se gostou, pessoal, ó, dedinho na tela e tasca o like, é importante para a gente aqui saber se vocês estão gostando, né, para continuar aqui trazendo, né, novos vídeos para vocês e peço para vocês, a partir desse vídeo, né, sempre coloquem nos comentários, né, que tema que vocês querem que eu aborde, né, que a gente aborde aqui, né, no nosso canal. É sempre importante ouvir vocês, coloquem aí nos comentários. Eu sempre vou estar pedindo isso também, hein? Né? Mais um pedido aí para vocês. É sempre importante poder escutá-los, né, e saber o que vocês querem que a gente aborde aqui, tá? E aproveite aí que você deu like, já pega o dedinho, mesmo dedinho, e se inscreva, vem virar aqui acadêmico da reforma tributária, né? E se você quiser realmente se especializar, né, e se aprofundar no tema reforma tributária, vem ser nosso assinante, né? Aqui na descrição do vídeo tem o link, né, que vai direcionar para a nossa página. E qualquer dúvida, pessoal, vai lá na nossa conta no Instagram. A gente tem uma conta lá no Instagram da Academia da Reforma Tributária. Manda um direct para a gente se tiver alguma dúvida, né? Vai ser um prazer imenso tê-los aqui como nosso assinante também. Aí é assinante, aí é acadêmico da Reforma Tributária de verdade, é para você realmente se aprofundar no estudo da Reforma Tributária. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí, né, no próximo vídeo. Tchau, tchau.